E aí, cansados, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal e vamos dar continuidade no que nós vimos na última aula, que é saltos condicionais. Eu entendo que a primeira vez, quando temos o primeiro contato com saltos condicionais, pode ser um pouco complicado e até dificultoso de entender. É por isso que eu estou fazendo uma videoaula sobre tabela verdade, porque é muito importante entender a tabela verdade, pelo menos na parte básica dela, para conseguirmos entender melhor como funcionam os saldos condicionais e termos o melhor controle de quais serão os nossos resultados. Tá? Para dar continuidade, lembrando sempre que é muito importante vocês treinarem, ok? Então nessa videoaula eu vou utilizar o salto condicional numa outra hipótese que eu costumo utilizar muito nos meus hacks em jogos, que é definir um valor mínimo para algum item. Por exemplo, eu não quero que os meus itens fiquem menor do que 10. Então eu sempre vou ter no mínimo 10 daquele item. Porém, se eu comprar ou se eu dropar mais daquele item, eu quero que o valor incremente, certo? Por exemplo, se estamos jogando algum jogo de tiro, e aí eu defino que o valor mínimo da arma ali é 30. Só que aí depois eu expando o valor máximo da minha arma e ela suporta 50. Então eu quero que ele suba até 50, vá decrementando normal, mas quando chegar em 30 ele pare. Então para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar o que escreve nesse endereço. Para poder agilizar aqui o processo na nossa aula, eu já encontrei o endereço desse item aqui, tá? Podem ver que é esse item aqui, ó, 22. E a gente já tem aqui a instrução que escreve nesse item. Então eu já vou abrir ela aqui no Disassembler e eu posso fechar essa opção aqui, ok? Então para agora eu vou fazer o autoassembly que a gente já viu, ok? Então vou apertar o Ctrl Shift A aqui e eu vou colocar o item mínimo AOB e eu vou criar o nosso script. Feito isso, agora eu vou limpar o código aqui, vou remover essa parte aqui que a gente não usa. Na memória, lembra que eu costumo renomear a memória com o mesmo, entre aspas, nome do AOB Scan. Então, se ele é o item mínimo AOB, aqui é o item mínimo da memória. Tá? Eu vou tirar aqui, vou deixar só 100 porque já serve. Vou alterar esses três lugares, são sempre esses três itens. E eu também vou remover essa parte de código para baixo que nós não vamos utilizar. Só para poder ficar organizado, eu vou mover esse registro aqui para cima. E vou manter o código assim, por exemplo. Agora o que acontece? Primeiro a gente tem que entender o que acontece nesse código. Ele move CL para esse endereço. Então, fica claro para mim que CL é o valor atual que deve ser movido para cá, para o meu item, nesse caso 22. Se eu utilizar uma vez, CL provavelmente ele passou para 21, e transferiu para cá. Para termos certeza disso, o que nós podemos fazer? Eu posso mover um valor fixo para CL, por exemplo. Eu vou mover aqui o valor 30 para CL. Então, nesse caso aqui, o que tem que acontecer? Eu estou movendo 30 para CL, depois eu vou mover CL para esse endereço. Ou seja, todo item que eu usar deve ter o valor fixo de 30. Então vamos testar isso aqui. Vou habilitar meu código, vou utilizar 30, ele fica fixo em 30. Se eu utilizar esse item aqui, eu tenho 6. Se eu usar ele uma vez, ele também vai ficar fixo em 30. Então ficou claro para mim que CL é o valor final que deve ser movido. E o que acontece então aqui? Vamos olhar aqui, no próprio código. Percebam que o CL, antes dele ser movido, nessa linha de cima, ele está subtraindo R9B para CL. Então, o que acontece ali? Acontece o seguinte, CL vai ter o valor atual que deve ser movido. Então, nessa parte aqui, quando eu vou utilizar o item, o CL está valendo 30. R9B tem o valor de quantos itens eu usei ou vendi. Nesse caso aqui, 1. Mas, por exemplo, se eu estivesse vendendo, teria o valor 5. Depois a gente pode fazer esse teste. Então, beleza. R9B tem o valor de 1. E agora, o que acontece nessa instrução? Eu estou subtraindo CL, aliás, eu estou subtraindo R9B de CL. Então, eu estou subtraindo 1 de 30. Então, depois dessa linha de código aqui, meu CL vai passar a valer 29, nessa linha daqui. Na linha imediatamente abaixo, eu vou mover para RDX mais 14. RDX mais 14, isso aqui, RDX mais 14. Ele aponta, tá? É por isso que eu vou colocar esse símbolo aqui, ele é um ponteiro que ele aponta para o item atual sendo utilizado.
Então qualquer item que eu utilizar, ele vai passar por aqui, RDX mais 14. Então eu vou mover para esse endereço o que tiver em CL. Então nesse caso aqui, a hora que eu utilizar 1, eu vou subtrair 1 de 30, sobrando 29, e eu vou mover esses 29 para cá, certo? Então quando eu utilizar aqui, ó, um item, vou ver os 29. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar o valor de CL. Então eu vou vir aqui, olha, eu vou comparar CL com o valor mínimo que eu quero, que nesse caso aqui vai ser, por exemplo, 15, tá? Então eu vou comparar 15. E agora o que eu quero fazer? Se esse valor for maior do que 15, eu vou pular para o código normal. Ou seja, se for mais do que 15, ele vai subtrair o que tiver que subtrair, etc. Agora, se ele for menor do que 15, o que eu quero fazer então? Eu quero mover para esse valor aqui, mais 14. E aí eu posso, aliás, em vez de mover, eu quero adicionar 5. E aí a gente precisa copiar essa linha de baixo aqui, tá? Senão vai dar erro. Então eu quero mover esse valor aqui. E aí eu vou pular return. Lembrando que se eu não saltar para return, eu vou adicionar 5 e eu vou consumir 1. A gente pode até fazer esse teste aqui daqui a pouco, tá? Eu vou dar um OK. E agora eu vou dar um OK aqui também. Para não ter que ficar usando muito, eu vou jogar isso aqui para 20. E aí eu vou utilizar aqui, ó, 19, 18, 17, 16. Quando chegar em 15, olha lá, ele soma 6, tá? Por quê que ele foi para 21 e não 20? Porque o nosso código está testando se o CL vai ser maior. Então, a partir do momento que o CL foi 15, ele somou 6. Então, aqui, quando ele chegar em 15, vai fazer mais 6. Ou seja, vai dar 21. Agora, se eu perguntar se for maior ou igual, aí sim. Aí vai funcionar, ele vai para 20, ó. 19, 18, 17, 16. Quando ele for para 15, opa, ele foi para 21. Eu tinha que ter tirado e colocado de volta. Vamos colocar aqui, ó, 15 não, 17, bem mais rápido. 17, 16, 15, e aí foi para 20, beleza? Deixa eu só acelerar o jogo para poder cortar as animações. Ok. Por que que ele continua subtraindo? Justamente por conta disso, ó, ele desce seguindo o código normal. Então aqui ocorre a subtração. Olha aqui onde está o nosso código. Ele salta para a nossa alteração, tá vendo? Ele compara aqui, ó, CL com 0F, que é 15, certo? 0F e F é igual, tá? Aqui quando a gente fala de 0F é igual a F, que é igual a 15. Esses aqui eles estão em hexadecimal, tá? E aqui está em decimal. Então é isso que está acontecendo aqui. Ele compara com 15 e ali aqui, ó, se ele não for menor, aí ele salta para essa parte aqui, que é o código original. Aqui na aplicação fica um pouco diferente porque ele vai mover algumas coisas, tá? Mas é basicamente a mesma coisa que a gente estava fazendo. Eu vou voltar aqui. E agora, ó, como aqui ele já faz a subtração, ele vai rolar normalmente. Mas agora vamos pensar o contrário, tá? Vamos pensar o seguinte. Eu vou desmarcar essa opção aqui. Se a gente sabe que é nessa parte aqui que subtrai, a gente pode só alterar para adicionar. Qual que é o grande problema? Lembra que para esse jogo aqui, o valor máximo que eu posso ter é 99. Então, se eu passar disso daqui, dá um estouro de memória, certo? Vamos pegar essa memória aqui, ó, colocar para adicionar. Ó, adicionar. E aí, ó, ele tá subindo, tá vendo? E aí, vamos colocar aqui, ó, 95. Ó, 6, 7, 8, 9. Quando ele for para 100, ele estoura, tá vendo? Dá um estouro de memória. Se eu sair daqui e voltar, vai dar erro. Então, o que nós podemos fazer agora aqui? Já que nós queremos, por exemplo, fazer um item infinito. O item sempre vai aumentando conforme nós vamos utilizando, mas nós não queremos ter o problema aqui com o estouro de memória. Então vamos fazer um código para essa parte aqui. Vamos gerar isso aqui e agora vamos colocar o máximo do item em A ou B, beleza? Eu vou organizar o código e já volto. Beleza, só dei aquela organizada no código aqui, então tá tudo normal. Ele dá o sub aqui e ele dá o move aqui. Agora a gente já tem tanto sub como move na mesma instrução. Agora o que a gente quer fazer? A gente quer adicionar, quer fazer essa adição aqui, tá? Então eu vou pegar esse sub aqui. Aliás, eu vou pegar essa linha
aqui. Só o sub mesmo, vai. Vou tirar o sub daqui e vou colocar ele aqui. E em vez de dar um sub, eu vou dar um add, tá? Então eu vou adicionar esse valor aqui a CL. E agora aqui eu vou colocar a comparação. Então eu vou comparar CL com o valor máximo do jogo, que é 99. Se esse valor for... se CL for maior, né? Ou igual a isso daqui. Então se eu tiver 99 ou se passou de 99... Não, tem que ser o contrário, tá? Ele tem que ser menor ou igual. Se CL for menor que 99, tá? Se ele for 99 ou menor, eu vou pular para code. Então eu vou continuar com o código normal. Porém, se ele for maior, eu tenho que subtrair isso aí um pouco. Então aí eu vou fazer um quê? Eu vou dar um sub de CL de 10. Tá? Aí eu dou o... Aí eu posso continuar normal meu código aqui. Por que eu posso continuar o código normal? Aqui é o seguinte, eu vou adicionar, toda vez que chegar aqui, eu vou adicionar 1 no CL. E aí eu vou comparar aqui. Se esse valor for menor do que 99, eu vou saltar para cá. Pode aumentar, normal. Porém, se ele não for menor do que 99, eu vou tirar 10 desse valor. E aí eu quero fazer isso aqui também. Então agora eu vou jogar esse código aqui. E vamos testar esse código novo. Vamos lá, ativei aqui o código. Vamos utilizar aqui, ó, 90, 91. Então ele vai adicionando aqui, normal. Ele vai adicionando. Quando chegar em 99, se eu utilizar mais uma vez, ele vai tirar 10. Ou seja, vai subir para 100 e vai voltar para 90. Vamos fazer duas alterações aqui agora. Ó. Vamos colocar 15. Eu estou usando hexadecimal, mas vocês poderiam colocar decimal aqui, ó, colocar asterisco 15, tá? Tanto faz. E agora aqui, ó, em vez de ser menor ou igual, eu quero menor. Então tem que ser menor. Quando chegar em 99 já não basta. E aí eu vou subtrair 15. Vamos adicionar aqui e vamos para lá. 98. Antes de ir para 99, ele já baixa os 15 do valor que a gente queria, beleza? Voltando para essa parte aqui, onde a gente quer um valor mínimo, pode ser no máximo, tanto faz. O que a gente pode fazer, por exemplo, em vez de eu digitar um valor aqui, eu posso colocar um valor aqui fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou registrar mais um símbolo, que vai ser valor máximo. E aí eu tenho que criar um label, né, com esse valor máximo. Entre a memória alterada e essa memória aqui, como nós já vimos, é aqui que eu tenho que colocar a minha variável. E aí, por padrão, eu vou definir que ela é 15. E aqui eu vou comparar com a minha variável. Então eu vou comparar com o valor que tiver aqui, que no caso é 15. Tá? Não, esse aqui é o valor máximo. Esse aqui é o valor máximo. Então não é 15 não. Por padrão vai ser 90. Então vou dar um aqui. E agora eu venho aqui, ó, em endereço e adiciono esse valor. E aí eu posso pôr uma descrição aqui, ó, valor máximo. Ok? Eu vou deixar aqui em 2 bytes mesmo, vou dar um aqui. Vou adicionar aqui, ó, set max value. Vou fechar aqui para ficar melhor para ver. Então quando eu ativar aqui, olha, 90. Então se passar de 90, ele vai tirar 10. Ó, então vamos lá, vamos utilizando. Quando chega em 90, ele tira 15. Agora eu quero dizer que o valor máximo, ele é 70. Então quando eu utilizar, ele já volta, ó. Tá vendo? Agora eu não preciso mais abrir lá, eu posso colocar aqui. E aí ele vai alterando. Porém, se eu desabilitar esse hack e habilitar ele de novo, ele volta para 90. Por quê? Eu defini aqui, olha, que por padrão, quando eu abrir o hack, ele vai utilizar 90. E uma coisa muito importante que eu esqueci era de desregistrar todos os símbolos. Eu posso vir aqui e colocar o asterisco, porque aí eu desregistro esse e esse. Porque senão, quando eu desativar e tentar ativar de novo, pode ser que dê erro, tá? Então aqui tá 90, mas eu posso colocar aqui 50 e agora eu posso alterar o valor por ali, em vez de ter que ficar abrindo. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro. Sempre deixem as dúvidas de vocês aí no comentário e eu vou estar respondendo assim que possível. Isso foi tudo por hoje e até uma próxima aula. Um abraço.